Se você está tentando engravidar e descobriu alguma alteração na sua tireoide, provavelmente você já começou a pesquisar sobre alimentação e já deve ter encontrado alguns alimentos que supostamente curam a tireoide, como por exemplo, castanha do Pará, selênio, iodo, glúten. Mas será que na prática é assim mesmo que funciona? Oi, eu sou a Fernanda Dornelas, eu sou nutricionista de tentantes e gestantes, e aqui nesse canal a gente vai falar sobre nutrição baseada em evidências para você engravidar. Esse vídeo ele faz parte de uma série de 3 vídeos onde a gente está falando sobre tireoide. Essa é a parte 3 e final, onde a gente vai focar na sua alimentação e como ela pode te ajudar nesse processo. O que realmente importa na alimentação quando a gente está falando de tireoide e fertilidade? Antes disso, a gente precisa entender algumas coisas. A tireoide precisa de alguns micronutrientes para conseguir metabolizar os seus hormônios e funcionar de uma forma mais adequada. São eles, entre os principais, iodo, selênio, zinco e ferro. Isso não significa que quanto mais desses nutrientes você consumir, melhor. Existe uma diferença em suplementar sem necessidade e corrigir deficiências. Isso é muito importante, principalmente para aquela mulher que está tentando engravidar, porque tanto a deficiência quanto o excesso de alguns micronutrientes pode ser prejudicial. Por isso, eu não tô falando de uma dieta que vai curar a sua tireoide ou nada do tipo. Eu tô falando de uma prescrição individualizada para suas necessidades. Tá aí a importância de um profissional adequado para te acompanhar durante esse período. Mas dito isso, a gente não pode ignorar que existe sim diversos nutrientes que fazem total diferença no tratamento de tireoide e fertilidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, começando pelo iodo. O iodo é um micronutriente essencial para a tireoide, porque ele vai ajudar na produção de T3 e T4. E se você já assistiu meus outros vídeos, você sabe exatamente do que eu estou falando e como esses hormônios são produzidos. Só que, durante a gestação, a necessidade desse micronutriente também vai aumentar, porque a mulher ela vai precisar suprir tanto as suas próprias necessidades, quanto sustentar a necessidade desse feto, desse bebê que está chegando. Por isso que tratar a tireoide na pré-concepção é importantíssimo para a gente conseguir ter sucesso durante essa gestação. Mas aqui vai um alerta. Mais iodo não significa mais saúde tireoidiana, porque o excesso de iodo no corpo também é prejudicial para a tireoide. Inclusive, a Associação Americana de Tireoide faz um alerta para a gente de suplementos que têm doses altíssimas de iodo e algas na sua composição, prometendo uma melhor saúde da tireoide, quando na verdade não é assim, porque o excesso também vai ser prejudicial para aquela mulher. Então, se você está tentando engravidar e está pegando dicas na internet de como suplementar, o que você precisa suplementar, não basta ir e comprar um suplemento que tenha iodo aleatoriamente. Antes, a gente precisa se fazer umas perguntas, como por exemplo, como está a sua alimentação hoje em dia? Qual que é o suplemento para a gestação que você está tomando? Como está a sua função tireoidiana e qual indicação clínica você tem para começar esse tratamento? Porque às vezes você pensa assim: ah, eu estou pesquisando aqui sobre tireoide e fertilidade, vi que o iodo ajuda, vou comprar um suplemento aleatório aqui na internet para eu tomar. Isso pode mais te atrapalhar a engravidar do que te ajudar. Então fica o alerta. Agora a gente vai falar do mais queridinho e mais famoso na internet, que é o selênio. Por exemplo, tem uma meta-análise de estudos clínicos realizados lá em 2024 que mostrou pra gente uma redução dos anticorpos anti-tireoperoxidase com a suplementação de selênio, além de uma melhora nos níveis de TSH com selênio também. Tem uma outra meta-análise que foi realizada em 2025 que mostra basicamente a mesma coisa pra gente. Eu vou deixar elas na legenda, caso você tenha curiosidade de ler também. Ah, então é isso. Acabou e selênio trata Hashimoto? Não. Aí que entra um ponto bem importante. Quando a gente reduz esses anticorpos, não significa que
a mulher está completamente curada e que automaticamente ela aumenta as suas chances de engravidar. Até porque quando a gente está falando do tratamento de alguma doença, o que que é o carro-chefe que eu sempre falo para vocês? A alimentação. Suplementação entra como um coadjuvante. Por isso, a gente faz a avaliação, ajusta a alimentação e, se necessário, faz a prescrição de suplementos. Um outro nutriente que eu quero destacar para vocês é o ferro, especialmente para aquelas mulheres que desejam engravidar. Isso porque a deficiência de ferro é muito comum em mulheres em idade reprodutiva e pode coexistir juntamente a disfunções tireoidianas. E o ferro também participa de processos importantes para a síntese tireoidianas. Então, quando eu recebo uma mulher, uma paciente no meu consultório, eu não vou olhar apenas para o TSH dela. Eu vou olhar para o ferro e vou fazer perguntas para ela, como por exemplo, como é a sua alimentação? Você come carne? Você come leguminosas? Você pratica atividade física? Todo esse conjunto de respostas vai me dar um melhor parâmetro de como eu posso tratar aquela paciente em específico. Porque quando a gente está falando de gestação, preparar um organismo e tratar doenças para a futura gestação é um pilar, mas chegar nessa gestação com as reservas nutricionais adequadas também é um pilar. Então a gente tem que trabalhar com as duas coisas no tratamento de possíveis doenças, na prevenção de futuras doenças e em reservas nutricionais adequadas. Outro nutriente que vai aparecer aqui na nossa conversa é o zinco. O zinco ele participa de diversos diferentes processos relacionados ao metabolismo e à síntese de hormônios tireoidianos. E mais uma vez, então significa que você tem que comprar aqui um multivitamínico com zinco? Não. Significa que uma alimentação pobre e restritiva nesse micronutriente pode favorecer as disfunções tireoidianas. Por isso, investir em uma alimentação rica em zinco pode te ajudar bastante nesse processo. Carnes, ovos, leguminosas, oleaginosas, leites e derivados podem contribuir para uma alimentação nutricionalmente adequada, quando a gente está falando desse nutriente. Tá, mas então como que deveria ser a sua alimentação? Se eu tivesse que resumir tudo isso que eu falei em apenas uma frase, ou uma atitude, melhor dizendo, eu não começaria cortando alimentos. Eu começaria adicionando qualidade à dieta dessa mulher. Porque quando a gente pensa em alimentação, em dieta, em protocolo alimentar, a gente imediatamente pensa que vai ter que cortar. Vou ter que cortar pão, vou ter que cortar glúten, vou ter que cortar doce, vou ter que cortar açúcar. E isso gera uma frustração, você não quer começar cortando. Então, ao invés de começar cortando aqueles alimentos, por que que a gente não tenta adicionar qualidade no seu dia a dia, qualidade na sua dieta? E depois a gente pensa em cortar. Então, quando a gente baseia a dieta em uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, carnes de boa qualidade, fontes de proteínas limpas, boas fontes de gordura, como por exemplo azeite, gorduras insaturadas na maior parte do tempo, porque a gente é humano. Eu sei que você, hora ou outra, vai acabar consumindo alguma coisa que tem gordura saturada. E eu não vou te julgar por isso, pelo contrário. Esse é o momento que você mais vai precisar de mim, porque juntas a gente vai adequar esses nutrientes à sua necessidade. Posteriormente, como já está inserido na sua dieta, a gente vai começar fazendo substituições que fazem sentido para você. Porque não é sobre cortar tudo, todos aqueles alimentos que você gosta e que está na sua rotina de uma vez só. É fazendo isso aos poucos para melhorar a sua saúde, a sua capacidade reprodutiva e a saúde do seu futuro bebê lá na vida adulta dele. Tentar engravidar não significa que você precise iniciar uma dieta cheia de restrições e proibições. Significa que é a hora de cuidar do seu corpo, é a hora de cuidar dessa futura gestação, hora de cuidar da futura saúde desse seu futuro filho. Você precisa de estratégia, de individualização, de uma dieta adequada e não precisa de uma dieta pronta que você vai achar na internet
ou de uma suplementação excessiva. Não é sobre isso. A nutrição, ela não substitui o tratamento da tireoide, os dois são importantes, mas ela é uma importantíssima aliada durante esse processo. Isso você pode ter certeza. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim dessa saga sobre tireoide e fertilidade. É gigantesca, então provavelmente deve ter muitas dúvidas. É só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para poder responder. E a gente se vê na semana que vem com outro vídeo. Um beijo e até a próxima!